poder participar desse evento, falar sobre a questão da surdez, como a professora Mônica disse, realmente quem se envolve com essa área, quem se apaixona, não é? E é difícil depois, você fiz um curso de Libras e não, então quem faz, quem acaba se envolvendo bastante mesmo com a área, é bastante prazeroso. Só gostaria de fazer uma pequena ressalva. Eu me formei, na verdade, na Unesp, em Pedagogia, em Araraquara, que é de onde eu venho, por isso que eu tenho esse sotaque, né? E que marca, então todas as vezes que eu vou dar um curso, eu falo assim, nossa, ela fala diferente, né? Tem um sotaque do interior, da porta, né? Que a gente vai ver como a gente vai falar dessa questão da língua de sinais, então eu acabo aproveitando um pouco para usar como um exemplo. E a minha especialização foi na Unicamp. Na Unicamp tem um centro de atendimento, né, vinculado à Faculdade de Ciências Médicas. Então, lá eu fiz a especialização. Esse nome, reabilitação, até na época, quando eu fiz o curso, se discutia, porque quando a gente fala da língua de sinais, essa questão da surdez, valorizando a língua e o indivíduo, né, surdo enquanto sujeito, não enquanto um deficiente, essa questão de reabilitação, ela cai em desuso, né, mas isso é uma questão terminológica que, como é o nome do centro, acabou ficando, tá? Eu vou, em alguns momentos, eu vou reestruturar a minha fala, diante do que eu tinha pensado inicialmente, em decorrência das falas anteriores, tá? Então, aqui o que é língua de sinais, né? Então, são poucos aí dos eventos que a gente participa e que tem presença de pessoas surdas, por exemplo, né? Presença de um intérprete. Então, aqui a gente tem a oportunidade de vivenciar qual é o momento do surdo em um evento, a participação dele na sociedade, o profissional intérprete, o papel que ele desempenha. Então, esse é o nosso momento hoje, é uma oportunidade de vivenciar essa relação também. Então, a Libras é a Língua Brasileira de Sinais, né? Ela foi oficializada em 2002, é uma língua que no Brasil tem uma oficialização recente enquanto lei, não é? Ela é utilizada nos centros urbanos e tem uma tribo indígena aí do Maranhão que utiliza também. Então, do mesmo jeito que eu tenho um sotaque, a porta, né? O leite quente, que dá dentro e da frente da gente, o tio fica mais destacado. Na língua de sinais também vai ocorrer algumas variações em alguns sinais, né? Em alguns sinais que vão carregar um pouco dessa questão cultural, né? Por isso que Libras é a questão da cultura surda, que foi o tema que solicitaram que eu falasse para vocês. Então, a língua de sinais como um todo, ela tem algumas características. Então, é uma língua visual espacial, né? Ela tem uma gramática própria. A língua, esse reconhecimento da língua de sinais enquanto língua mesmo, ela se dá lá em 1960 pelo linguista William Stockow, que foi observar lá os surdos, como eles interagiram, e falou assim, não, ela tem os elementos que as línguas possuem. Então tem lá fonologia, morfologia, sintaxe e semântica, né? Então ela é uma língua. Então, a partir desse momento, lá nos Estados Unidos se publica o primeiro dicionário de língua de sinais americana, né? Porque ela não é universal, cada país tem a sua, e mesmo dentro do nosso país existem algumas variações linguísticas, né? Então, o sinal de teatro, por exemplo, né? Seria esse, né? Lá em Araraquara, né? Eles utilizam dessa forma. Por quê? Porque nas laterais do prédio tem 2 escadarias. Então, sinaliza de uma outra forma e que... mas e aí? Os surdos não vão se entender? Vão se entender. Tá? E tem a questão do contexto também, que vai envolver a língua de sinais, né? O meu sinal na comunidade surda é esse, né? Então eu tenho J aqui, eu tenho uma pintinha, né? Se um dia ela sumir, eu tenho que mudar o sinal, talvez, não, brincadeira, né? Mas todas as pessoas, tem alguém que, além do pessoal que eu já conheci, que trabalha, que convive com os surdos, que tem uma interação mais intensa, já conviveu, né?
Então, diante da convivência com a comunidade surda, mesmo que eu faça um curso curto de língua de sinais, porque hoje há necessidade de uma demanda maior desses cursos, até por conta da legislação que eu vou falar um pouquinho para vocês, o convívio com os surdos é que vai fazer a diferença na nossa vida, né? Se nós quisermos realmente trabalhar nessa área. Então, as pessoas que estão em contato com surdos, elas têm um sinal de batismo. E alguns alunos falam assim, é igual um apelido? Não, posso até tentar associar, mas não é um apelido, não. É um sinal que é dado, né, um sinal de batismo, e que você vai ser reconhecido dentro daquele grupo por meio desse sinal. Tá? Então, é um sinal que, ao invés de falar meu nome, né, vai fazer esse sinal e vai saber que sou eu. Tá? Então, só aqui para a gente ver um pouquinho algumas diferenciações. Então, aqui eu tenho o sinal de árvore, língua de sinais chinesa, e o sinal de árvore e língua brasileira de sinais. Tá? Então, a diferenciação. Aqui o obrigado, né? Em língua de sinais americana, o thanks e o obrigado. Em língua brasileira de sinais. Então, eu tenho para mostrar que não é uma língua universal. Aí algumas pessoas falam assim, nossa, mas vai ficar muito difícil. Como que vai fazer? Não pode, né? Cria uma língua que todo mundo... Não. E a questão cultural? Como eu fiz? Né? Não só isso. Mesmo aqui dentro do nosso país, eu tenho lá mandioca, macaxeira, aipim. E cada um sabe que aquilo, dentro lá do seu grupo, de onde vive, aquilo vai comprar vai ter acesso àquele produto da mesma forma. Então, dentro da língua de sinais vai ter isso também. Tá? Da língua brasileira de sinais vai ter essas variações também. Tá? Aqui só coloquei para exemplificar que mesmo as configurações de mão do alfabeto manual, alfabeto digital ou datilologia, que todos os termos vão nos remeter a essas configurações de mão, também tem variação. Tá? Mas nem isso, nem isso. Tá? Aqui eu entrei um pouquinho na legislação, eu vou destacar só algumas delas, que uma eu já até mencionei, que foi a oficialização da Libras no Brasil em 2002. Então, a partir dessa legislação é que a língua de sinais passou a realmente existir, né, no país. E ali, no finalzinho da legislação, tem lá, né, o uso da língua de sinais não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Então, mesmo a legislação apresentando, oficializando o uso dessa língua, mesmo assim ainda fala, olha, tem que ter a língua portuguesa, o surdo tem que escrever. Tá? E aí, em alguns momentos, diante do, né, a Ronice Emily Quadros, que é uma das autoras consagradas que trabalham com essa questão, uma linguista, né, que trabalha com essa questão da língua de sinais, ela vai debater um pouco por que ele tem que aprender a escrever. Aí eu vou mostrar mais adiante para vocês que existe lá o Sign Writing, que é uma tentativa de escrita da língua de sinais, e nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Tá? Outra legislação que eu apresento para vocês, pode voltar um pouquinho, por favor? É esse decreto 5296, que é de 2004. Esse decreto vai falar dos meios de comunicação e informação e vai, entre outros aspectos, né, pensando na questão da acessibilidade, o que vem a ser acessibilidade? Dar condições para o acesso. Então, às vezes a gente fala acessibilidade como se fosse acesso. Não, não é a mesma coisa. Tá? A própria origem da palavra vem da questão de possibilitar condições. Né? Então, lá no Vietnã, quando os soldados vinham mutilados, né, servindo a guerra, voltavam para sua nação e aí? Né? O espaço não estava adequado, não tinham condições adequadas, e aí surgiu o Centro de Vida Independente, que pensava nas questões de acessibilidade no espaço físico. A partir daí, então, com o desenvolvimento científico, tecnológico, né, o advento dos computadores e tudo mais, começa a se pensar na acessibilidade no ambiente digital, que é o meu foco de trabalho tanto no mestrado quanto no doutorado. Tá? Então, a acessibilidade no ambiente digital
para as pessoas, voltados assim, para os elementos que são necessários para a pessoa surda ter acesso à informação por meio da sua língua, né, de uma maneira adequada e significativa. Tá? Então, esse decreto é importante nesse sentido. E nesse decreto aparece que, quando se fala de acesso à informação e comunicação, que as pessoas que os telecentros devem ter equipamento de áudio para as pessoas cegas. Mas lá para o surdo, o destaque vai ser para a televisão, né, que deve ter aquela tecnologia closed caption, e também o outro recurso que aparece é o uso do telefone. Então, quando se fala de outros espaços, de outras formas de interação, de comunicação, não aparece. Tá? Aí pode passar. A próxima legislação é o Decreto 5626, que é de 2005, que é bastante importante para nós, né, enquanto profissionais da área de pedagogia, que é por meio desse decreto que nós temos aí a obrigatoriedade do curso de Libras nos cursos de licenciatura. No entanto, você trabalhar com um período curto e passar alguns conceitos do que é ser surdo, né, o que envolve a comunidade surda, como pedagogo, só na minha concepção, né, só a questão da língua de sinais não é suficiente. Eu preciso saber o que fazer com ela. Eu preciso saber como trabalhar, quais materiais, como produzir, como lidar com essa língua de sinais, né? De acordo com a especificidade de cada aluno. A professora Mônica foi bastante pertinente a fala dela, porque eu tenho um aluno de 52 anos que nunca viu a língua de sinais. Eu chego lá para ele narrando uma história e aí não vai virar nada, não adianta. Né? Então, dentro dessa carga horária, a gente tem tentado trabalhar não só a questão de um vocabulário básico, que não tem como aprofundar, nós temos que orientar a busca de cursos, né, que são oferecidos aqui em São Paulo. Vocês são privilegiados por conta disso, que tem a FENES também, né, a Federação Nacional de Educação de Surdos, que é um centro, é uma referência, né, tanto enquanto luta, né, em relação ao movimento surdo. Então vocês têm outras possibilidades. Mas em lugares menores, no interior, há uma precariedade na oferta de cursos. Né? Então é complicado você lidar com a formação em si da língua de sinais. Então o que a gente faz nessas disciplinas, o que a gente tem procurado fazer, é trazer o vocabulário básico, né? Trazendo essas diferenciações, e como que eu vou lidar com a questão da língua de sinais, dependendo das características do que meu aluno vem, apresenta, né? Para que eu possa, a partir daquilo que ele traz, ir ampliando um repertório, trazendo, sempre dentro de um contexto, né, de aprendizagem. A próxima legislação é que institui o Dia do Surdo, como sendo a data aí do dia 26 de setembro, tendo como marca aí a implantação da primeira escola para surdos aqui no país. Tá? Então, tem um dia comemorativo do Dia do Surdo, que é o dia 26 de setembro. Só voltando um pouquinho nesse decreto 5626, como a gente falou um pouco de avaliação, em alguns momentos aqui, esse decreto traz também como mecanismo alternativo de avaliação a gravação em vídeo. Né? Então eu posso ter um profissional intérprete, né, colaborando ali na mediação da informação, para que o surdo ele tenha acesso ao conteúdo escolar no nosso contexto, e a avaliação pode ser gravada. E aí, obviamente, que da mesma forma que para ler o texto eu tenho que ter conhecimento da língua portuguesa, eu tenho que ter conhecimento da língua de sinais para poder avaliar esse vídeo. Tá? Nesse decreto 5626 também traz o ProLibras, o exame de proficiência em língua de sinais, que desde 2006 vem ocorrendo anualmente. Né? Então também é uma certificação que tem sido exigida, embora determinadas linhas de pensamento aí com alguma crítica, né? Por conta
de como que a prova é estruturada, né? Como tem uma variação linguística, então onde foi feita essa prova e que traz sinais diferentes, e aí no respeito à variação linguística, e como que isso... Então tem alguns debates que envolvem essa questão também. Então todo esse aspecto, todas essas questões são muito novas, né? Então de 2002 para cá houve um grande crescimento, um grande avanço, e muitas questões ainda estão aí para que nós possamos pensar sobre elas. Tá? A outra legislação que eu trouxe é a mais recente, né, que é a 12.319, que regulamenta a profissão de intérprete. Né? Então, mas até então não existia, como que fazia? Eles trabalhavam, mas não tinham uma função, uma legislação que regulamentasse a profissão. Então agora tem. Então, o profissional, ele é reconhecido como um profissional da área e tem aí a legislação que o favorece diante desse contexto de intermediação entre surdos e ouvintes. Né? Principalmente, como o decreto 5626 ele traz e o 52996 de 2004 eles trazem essa questão do acesso à informação e à comunicação, como as pessoas surdas sinalizadoras, que são aquelas que usam a língua de sinais, terão acesso à informação e à comunicação, considerando os diversos momentos e espaços que existem na sociedade, se não houver um profissional que faça essa mediação da informação. Então, o profissional intérprete só pode existir a partir da regulamentação da Libras no Brasil, e ainda demorou um pouco aí para sair essa regulamentação para que esse profissional fosse reconhecido. Pode passar. Pode passar. Como eu tentei montar esse esquema aqui para nós, porque às vezes a gente pensa que é tudo a mesma coisa, e não é. Então existe, a partir do Carlos Clear, ele traz dois conceitos, duas visões diferentes sobre a questão da surdez. Então eu tenho um conceito clínico e um socioantropológico. A partir desses conceitos é que vai ser estabelecidas formas de trabalho com a pessoa surda. Então, se eu vejo ali a pessoa surda dentro de um conceito clínico, né, que é uma pessoa deficiente, incapaz, né, dentro desse conceito que precisa ser reabilitada, eu tenho aqui uma abordagem oralista que eu vou privilegiar o uso da fala. Então, o surdo, nesse contexto, ele vai falar, não tem sinais. Se ele não falar, ele não tem condições, dentro dessa perspectiva, de interagir. Então, até essa questão surdo-mudo existe? Surdo-mudo não existe, tá? É só surdo, a pessoa ela é surda. A mudez está associada à comunicação, eles comunicam. Se comunica, não tem nada de mudo, tá? Então, aqui dentro desse contexto, então, ver a pessoa como deficiente, ela vai ter que falar, vai ter que ser, entra a questão da reabilitação por meio da fala, só que essa abordagem educacional não apresentou o sucesso esperado. Aí aparece a comunicação total. Na comunicação total eu uso língua de sinais, eu uso a fala, eu uso desenho, eu uso recursos verbais e não verbais para tentar viabilizar a comunicação e o aprendizado do meu aluno surdo. Nessa visão, ela fica aqui um pouquinho no meio, por quê? Porque ela deu brecha para que a língua de sinais voltasse a ser utilizada. Em 1880 foi proibido o uso da língua de sinais, né, no mundo todo, por conta de um congresso que ocorreu em Milão, em que uma maioria oralista organizou esse evento e que alguns surdos oralizados que falavam bem falaram, olha, o surdo consegue falar, ele fala assim. Aí a língua de sinais foi proibida no mundo inteiro. Né? Então, com a comunicação total, dá uma brecha para que ela volte a ser utilizada, porque essa abordagem educacional também não teve o sucesso esperado. E aí aparece o bilinguismo. E é dentro dessa abordagem educacional, com essa visão de socioantropológica, né, valorizando a língua e a pessoa surda, é que a gente tem procurado trabalhar. Não que não existam ainda, né, essas abordagens em diversos contextos aí existem, mas o que a gente tem trabalhado, o que a gente tem enfatizado é a valorização da língua de sinais dentro dessa visão socioantropológica, né,
e com estudos teóricos voltados não para a questão da educação especial, mas para os estudos surdos, né, em que os principais autores aí seriam a Eunice Emília Claros, novamente, né, e a Gladys Perlin. Existe material disponível aí na internet, né, de fácil acesso, livros para download, que vão trazer essa questão. A Gladys Perlin, ela foi a primeira surda do país a ter o doutorado, ela é de Santa Catarina, ela é do Sul. Né? Então, é um momento, é uma visão diferente da pessoa surda que não tem esse olhar sobre a deficiência. Então, aqui, como o tema da minha fala era a questão da Libras, a comunidade surda, e o tema do evento foi a questão do aspecto legal, eu trouxe um pouquinho da legislação, e aqui eu vou passar um pouco mais, não vou me ater tanto aos slides, porque eu reestruturei um pouco a questão, então eu vou dar alguns exemplos de como foram trabalhadas duas das histórias que eu escolhi, tá? Diante das histórias, da literatura surda que eu trouxe, duas histórias foram trabalhadas. Eu vou dar exemplos de como isso foi feito para trabalhar a questão da identidade surda, a língua de sinais, o contexto, que eu acho que vai ser mais rico para nós nesse momento. Então, a comunidade surda é o momento em que os surdos se encontram. Então, na literatura, nós vamos ter alguns conceitos, né? Então, eu tenho lá, qual é o mundo surdo? O mundo surdo é aquele momento de significação onde os surdos se expressam. Aí eu tenho a cultura surda. A cultura envolve hábitos, costumes, né? Então, onde isso vai aparecer? Então, eu fiquei pensando em como visualizar a questão da cultura surda para que a gente veja onde entra isso, né? Então, a cultura surda eu trouxe para vocês manifestada na literatura surda, em especial na literatura infantil, né? Então, que tem um texto recente da Lodinir Becker Carnop, publicado também aí nas bases de dados do Cielo, enfim, né? Tá de fácil acesso também, é um texto de 2010 em que ela faz uma análise da cultura surda na literatura. Então, ela escolhe alguns textos e é bastante interessante a forma que isso se apresenta, porque às vezes a gente vê um material que foi traduzido para a língua de sinais, né? Tem a presença da língua de sinais, mas não tem nada da cultura surda, não traz a história, não traz a questão do movimento surdo em busca do direito do uso da sua língua, de espaços de interação, de comunicação, acesso à informação, comunicação, uma educação que privilegie essa questão da sua língua, né? Enquanto minoria linguística, que é assim que a literatura traz. Então, a língua de sinais, a comunidade surda, ela utiliza, é reconhecida como uma minoria linguística, né? Então, pode passar. Então, essa questão do movimento surdo vai aparecer, então, na literatura. Os surdos, de uma forma geral, eles têm aí alguns órgãos, algumas instituições em que eles podem se respaldar. Aqui no Brasil seria a FENES, e tem uma organização internacional, que é a Federação Mundial de Surdos também. Pode passar. Pode passar? Tá? Então, essas são algumas instituições que poderiam aí representar os surdos e que vêm lutando aí, fazendo parte desse movimento surdo, usando a língua de sinais e privilegiando o uso dessa língua e profissionais que lidam com essa língua em diversos contextos. Quando a gente fala da manifestação da cultura surda, ainda tem pouco material, tá? Mas a gente pode produzir material, a gente pode criar. Então, o exemplo que a professora Mônica trouxe é de um desses recursos que foram criados, foram adequados, não é? Então, nós podemos fazer a mesma coisa com a questão da surdez. Então, eu posso criar material, propor alternativas, novas histórias, novos contextos de aprendizagem, porque para a pessoa surda, a questão do contexto ela é bastante importante, principalmente quando a gente está falando de criança, né? Então, uma vez chegou para mim a prova, né, nesse centro de atendimento onde eu fiz a especialização, a professora mandou a prova porque a menina não tinha conseguido fazer. Todo o objetivo de trabalho ali não tinha nada a ver com essa questão de fazer a prova, ou, né, o aluno não conseguiu na escola, vem aqui que a gente ajuda. Não tinha essa visão assistencialista nesse sentido. Então, encontros vocálicos. Au. O que eu vou fazer para explicar
Para menina surda, uau, uau. Né? Complicado. Então, fora de contexto, não tem... Enfim, não tinha como, dentro daquele contexto, ser trabalhado, ainda mais com um aluno só. Essa questão de ter poucos alunos, ela faz toda a diferença. Ali nos atendimentos nós trabalhamos com no máximo seis surdos, porque eu preciso do meu canal visual, da minha atenção para poder acompanhar cada interação, para poder discutir, conversar, viabilizar formas de interação. Porque nessa minha especialização a questão era a aquisição da linguagem. Então tem que ter condições para que a criança surda, porque ela não vem sabendo a língua de sinais, ela vem com sinais domésticos, né? Como o caso do aluno de 52 anos, ele não vem com a língua de sinais. E aí a gente tem que trabalhar a questão da língua de sinais. Né? Então vamos tentar ver aqui só a questão da literatura surda, só alguns exemplos, depois eu vou me focar na Cinderela surda e na Rapunzel surda. Tá? Então, essas histórias, foi feita uma pesquisa, quais eram os clássicos da literatura que as crianças gostavam. A partir daí, 2 surdos e um ouvinte recontaram as histórias a partir da visão do surdo. Tá? Então aqui tem Tibijoca, que é um menino surdo que nasceu em uma família com pais ouvintes que descobre as possibilidades da língua de sinais. Então, o contexto da história é esse. Então, a literatura surda, ela pode não necessariamente ter toda a tradução em língua de sinais, mas ela traz um contexto que envolve a pessoa surda. Tá? Então, o que eu, dentro dessa questão, como eu gosto dessa parte de tecnologias, né, de informação, quando funcionam, obviamente, porque às vezes deixa a gente na mão, mas eu penso que nós possamos, intérpretes, surdos, né, pessoas que conhecem a língua de sinais, proporem novas formas de tratamento dessas informações. Por exemplo, se eu tenho a história impressa, não tem... Então, se eu tiver como produzir um vídeo, né? Hoje, considerando o YouTube, né? Essas diferentes formas de interação com a internet mais colaborativa e participativa, eu tenho como disponibilizar esse recurso e facilitar o acesso da pessoa surda às informações e à literatura, como é o exemplo que eu estou utilizando hoje. Pode passar. Aqui tem esse kit, Libras é Legal, que tem várias histórias, né? Então, Viva as Diferenças, Cachos Dourados, Hidra, História da Árvore, que é uma piada que os surdos, eles contam e eles utilizam. Então, esse kit também foi analisado pela Lodenir e também traz a questão da presença da cultura surda, né? O que envolve a surdez, as dificuldades, né? A comunicação como um aspecto fundamental. Pode passar. A Cigarra Surda e a Formiga, né? Que vai falar a questão da socialização, da interação, né? Aí fala amizade entre surdos e ouvintes, mas na verdade é o contato, né? Entre surdos e ouvintes. Então, várias foram as situações em que, por exemplo, um surdo estava lá na rodoviária para comprar uma passagem. Aí ele escrevia, o atendente não entendia o que ele tinha escrito, por conta até da escrita do surdo, que não é diferente, tem algumas influências da língua de sinais. Então, eu gostar você, querer brigar, né? Porque na língua de sinais não se tem a conjugação do verbo. Né? Eu vou ter a marcação de tempo, passado, presente e o futuro. Mas na escrita isso não foi uma dificuldade. Então, se chega lá um surdo que não consegue comprar uma passagem para fazer uma viagem, porque nem pela escrita, nem pela língua de sinais. Né? Então, é bastante complicada a questão da independência, da autonomia, que envolve a questão da comunicação de uma língua que seja compreensível entre as pessoas. Pode... tá certo. Não, pode voltar. Aqui o som do silêncio, volta um. O som do silêncio tem para download de livro. Tem o livro impresso e tem também no YouTube, tem no site A Vez da Voz, vezdavoz.com.br, também tem para download, tem em espanhol e tem em língua portuguesa. Traz um pouquinho da história da Amanda, então tem rima.
Língua de sinais, a narrativa em língua de sinais não vai ter só no comecinho, mas traz um pouquinho de como que é o silêncio, o que seria o silêncio, tá? E pro surdo, gente, não é que tem silêncio, não tem silêncio. Da mesma forma que eu sinto vibrações, né? O surdo também. Ele não vive num silêncio, né, absoluto, né, que a gente fala assim, nossa, que paz deve ser. Não, não é isso, não. Né? Pode passar. Essa aqui, essa foi uma das histórias que nós trabalhamos ali com as crianças, porque tinha como um projeto trabalhar a questão da identidade surda. Então, a Cinderela surda é uma recontagem da história da Cinderela, em que ela é surda, a mãe morre, o pai casa com uma outra mulher, então ela tem uma madrasta, aí o pai morre, né? Aí ela fica com 2 irmãos e a madrasta. E ela tem que limpar tudo e tal. Na história, vocês estão vendo que tem a luvinha ali? Porque ela não perde sapatinho, ela perde luvinha. Né? Então, é uma outra visão que se tem da história a partir dos surdos, né? Então, aqui, quem ensina o príncipe a língua de sinais? O Abade Delepé. Por quê? Porque o Abade Delepé, ele foi um dos precursores aí, que lá na França, ele queria trazer os surdos para a igreja, e o que ele fez? Foi lá e tentou viabilizar uma forma de interação, de comunicação com os surdos, que ele tinha criado, mas que acabou não tendo muito sucesso, e que aí ele teve que aprender a língua de sinais para poder trazer os surdos para a igreja, que a ideia era ouvi-los em confissão. Tá? Então traz essa questão da história, né? Não perde sapatinho, perde luvinha, então vai lá no reino, depois na hora de ir embora ele vai pro xamã, ele perde a luvinha. Então as crianças, elas ficam totalmente encantadas com esse contexto de conto, né? Aqui, com essa história, gente, lá nós trabalhamos com as crianças, eu trabalhei com crianças de 4 a 7 anos. Trabalhando a questão da língua de sinais, a narrativa era feita toda em língua de sinais por mim e pelo instrutor surdo, que era um adulto surdo, né, que participava dos atendimentos. Não era um ambiente de escola, era um ambiente de atendimento, então eles iam 3 vezes por semana, horário contrário à escolaridade, então tinha um caráter diferenciado. Vinham da região de Campinas, então o atendimento tinha fono, arte, atendimento pedagógico e o contato com o adulto surdo, até por conta dessa questão da identidade. Então, aqui com essa história da Cinderela surda, a proposta foi de montar. Então, quando as crianças tinham contato com a história, com a narrativa, elas sinalizavam. Então, tem lá uma cena que as crianças, ela está lavando, lavar, né? Então, a partir da narrativa das crianças, foi confeccionado um jogo da memória para as mais novas e para as mais velhas, um jogo de relação, tentando associar aquela imagem, a partir daquele contexto, com a palavra em língua portuguesa e com o uso das mãozinhas, para fazer a relação, o reconhecimento dessas letras. Tá? Então, essa foi uma das atividades propostas. Isso foi feito com um jogo papel cartão, né, escaneia a história, então tem um baixo custo, né? Fora isso, eu posso fazer com papel, mas tudo dentro do contexto. Não foi narrada a história e pronto, acabou. A gente tentou trazer isso para um outro contexto de aprendizagem de conteúdos escolares. Pode passar? Aqui, ó, é o momento em que uma parte da história, né, que tem o sign writing. Então, todo o texto que está aqui em língua portuguesa tem o sign writing lá em cima. Tá? Essa questão do sign writing, quando eu desenvolvi a minha pesquisa para o ambiente digital, alguns surdos confundiram o sign writing com o braille. Porque eles não têm um uso frequente dessa escrita, né? Mas não só por isso. O sign writing foi criado por uma coreógrafa norte-americana chamada Valerie Sutton, na década de 60, 70, então ela tinha o dance writing. Então ela criou um sistema lá de escrita, né, para ela marcar os passos da coreografia. E aí foram lá e acharam que aquilo poderia ser utilizado para representar a língua de sinais de forma gráfica, mas então não tem um amplo uso. Tá? No sul eles utilizam mais, até porque a Mariana Stumpf, que é uma surda,
ela desenvolve pesquisa de mestrado, desenvolveu pesquisa de mestrado e doutorado trabalhando com essa questão do sign writing. Então lá o uso e até a força da comunidade surda, dos surdos ali, se destaca enquanto produção científica. Rapunzel surda, né? Então aqui a Rapunzel encontrou o príncipe, aí o tempo que ela ficou presa, a bruxa percebeu que ela estava fazendo alguns sinais. Ela não sabia nada, porque ela começou a interagir com o príncipe, que também era surdo, né? Então, para esse conteúdo, nós trabalhamos com marionetes, com as crianças. Inicialmente a ideia era só trabalhar com marionete, depois a ideia foi crescendo, as crianças gostaram e por fim, no final do ano, foi feita uma apresentação com teatro, né? Então cada criança tinha um personagem, aí foi trabalhada a questão do tempo também, então conforme o tempo foi passando, a criança da Rapunzel foi feita em partes, então passou o tempo, né? Aí tinha na narrativa, aí lá uma criança colava um pedacinho, passou o tempo, cresceu o cabelo, né? Fora isso tinha a Rapunzel, a mãe grávida, a Rapunzel bebê, ela criança, depois ela moça, e aí ela vai lá para a torre. Então todo esse contexto foi trabalhado. Então algumas crianças, quando elas viam um X, faziam o sinal da bruxa, associando aquela letra ao sinal, e não o contrário. Tá? Então, trabalhando com todo, com contexto. Aqui, Adão e Eva, então eles são surdos, aí tem um momento na história que eles tentam cobrir as partes do seu corpo, né? Então, tem aí a ênfase na questão da comunicação também. Pode passar. O patinho surdo, que ele era o diferente da história, né? E, por fim, ele aprende aí a língua de sinais e aí ele começa a desbravar o mundo a partir desse momento. No YouTube, tem alguns trechos dessas narrativas animados e, enfim, né, representados que vocês podem ter acesso a algumas partes da história aí, não pelo texto, mas ela narrada, interpretada e representada de uma maneira mais lúdica. Pode passar? Aqui é Chapeuzinho Vermelho, a surda também, tem disponível para vocês fazerem download. Por que eu estou mostrando essas diferenças? Porque eu uso da tecnologia também, né? Aqui foi feito tudo com papelão e arame. Então não precisou muito, né? Precisou muito esforço, muito empenho, muito trabalho, porque isso foi feito lá na FENES, aqui na FENES, parece que eu estou lá, né? Aqui na FENES em São Paulo, pela Andréa Guma, e ela teve bastante dificuldade, bastante trabalho para poder concretizar esse trabalho, né? Então, a narrativa da história tem lá as cenas, aí eles montaram o vídeo, né? Interpretaram em língua de sinais, e todo tem movimento, é dinâmico, é um vídeo dinâmico, mas só que todo movimento ele é feito com arame. Então, se vocês prestarem atenção na progressão do vídeo, vocês vão ver lá um pedacinho do arame subindo, né? Que é a fumacinha do bolo. Mas é uma tecnologia então é possível ser feito, tá? Pode passar? Pode passar? Aqui já é o uso da língua de sinais, né? Então a Editora Azul, ela tem 10 clássicos da literatura, fora outros textos, né? Que ela trouxe para a tradução da língua de sinais para diversas faixas etárias. Então aqui no caso eu tenho, como é voltado mais para a literatura infantil, eu tenho uma interatividade, entre outras, eu destaquei essa, que é o jogo da mentira. Então, errou a letra, não acertou a palavra referente ao tema, ao invés de você ser enforcado, cresce o nariz, que é o do Pinóquio. Tá? Pode passar. Aqui é Alice no País das Maravilhas, então aqui foi possível printar a tela com a imagem. Então, eu tenho texto, eu não tenho áudio, eu tenho vídeo. Tá? Pode passar. E aqui são todos os textos da coleção, tá? São 10. Os 2 primeiros, aqui tem os demais. Então, Machado de Assis é uma literatura complexa, né? Então, em língua de sinais, ela tem um vocabulário específico, e aí isso facilita o acesso à literatura para pessoas surdas também de uma maneira significativa. Pode passar? Aqui, pensando nessa geração mais colaborativa, mais dinâmica, nós temos as redes sociais que voltadas aí para que as pessoas surdas se comuniquem e para que
as pessoas ouvintes que façam parte desse grupo também tenham uma rede social por meio digital. Pode passar. Aqui é um exemplo do YouTube, então, que é um convite, né, da FENESA de Celes para o Dia do Surdo. Então, todo em língua de sinais. Pode passar. Aqui é só um trecho falando da questão da importância da língua de sinais, né, que é por meio dessa língua que as manifestações, as reivindicações, as trocas de ideias entre os surdos e entre surdos e ouvintes que conhecem a língua de sinais vão se concretizar. Pode passar? Pode passar? Aqui, não, aqui, esse ambiente é um dos meus preferidos, por quê? Porque ele tem todos os links, tem literatura, tem a questão da linguística, tem cultura, então ele tem diversas informações, todo dinâmico, com os links em língua de sinais. Tá? Então, ele é um ambiente espanhol. Então, é em língua de sinais espanhola que as informações estão disponíveis nesse espaço. Pode passar? Aqui é só um exemplo. Aqui, lembra um pouco aquele ambiente da Arara Azul, né? Mas aqui eu tenho áudio, né, em espanhol, né? Que é um ambiente em espanhol. Tem a interpretação em língua de sinais, eu tenho o texto e tenho também o áudio. Tá? Então, conforme o texto vai sendo narrada a história, tanto em língua de sinais quanto em áudio, vira a página. Tá? Foi o que eu tentei mostrar aí por meio dessa imagem. Pode passar? E é um ambiente online. Então, se nós tivéssemos essa oportunidade, um ambiente desse tipo no Brasil também, né? Então, facilitaria o acesso a essas informações em diferentes, né? Não só da literatura, enfim, né? Seria uma possibilidade de usar a internet, que é um maior meio de informação e comunicação atualmente, né, de utilizá-la nesse processo aí para que nós possamos trabalhar diversos conteúdos com a pessoa surda. E hoje existem vários e vários blogs de surdos, blogs de pessoas ouvintes que trabalham com surdos, propondo ideias, materiais, tudo isso por meio do ambiente digital. Aqui é um ambiente do Letras Libras, né, que tem a presença do SignWrite. Tá? Então eu tenho a apresentação do menu em língua de sinais, também a presença do SignWrite. Tá? E a língua portuguesa. Mas a ideia do bilinguismo é o privilégio à língua de sinais. Tá? Que eu acho que naquele site de língua de sinais espanhola fica bastante claro. Pode passar. O Telelibras, que esse é o site que eu falei para vocês, né, vesdavoz.com.br. Tem alguns videozinhos também de aulas de Libras, tem bastante material interessante produzido por essa ONG, é uma ONG. Que aí tem o Telelibras e o Telelibrinhas. Então, às vezes quem apresenta o Telelibrinhas é uma pessoa que tem síndrome de Down, por exemplo. Né? Então é bastante interessante trabalhar essa questão da inclusão. Aqui só mais um ambiente internacional, né, da Espanha, que aí eu tenho a língua de sinais também em vídeo no ambiente digital. Pode passar? Aí vem a questão. Então eu tenho diversos recursos, possibilidades, mas o que os surdos querem? Que escola que os surdos querem? Né? Eles querem uma escola que a inclusão, nesse sentido que eu estou tentando trazer aqui para vocês, não é a questão de incluir apenas o surdo, né? Mas ele quer fazer parte de um mundo que respeite a questão da língua de sinais, a diferença, que é o que a mídia Sá traz aí no seu livro, né? Então, uma escola inclusiva não é sinônimo de escola regular, mas de uma escola que seja significativa, que atenda às suas necessidades, né? Que tenha a presença da língua de sinais, que não seja aquela questão que a gente tem vivenciado no interior em especial, que olha, tem um intérprete para a escola, eu tenho 3 surdos. Então, as principais disciplinas, português e matemática, tem interpretação, as outras não tem. Então, significativo de que forma, né? Então, os surdos têm direito a uma educação plena e significativa que reconheça as suas diferenças culturais e a presença da língua de sinais
E tem um trabalho que foi desenvolvido há um tempo no Rio, né, uma proposta de pesquisa também, que tinha professora surda, que era uma pessoa surda com formação em pedagogia, intérprete de língua de sinais, e uma criança surda já em defasagem da idade séria em relação à série que ela estava. Então ela tinha dois profissionais apoiando ali. Fora isso, a professora também tinha algum conhecimento da língua de sinais. Então, todas as atividades eram feitas em língua de sinais. Então, eram crianças surdas aprendendo língua de sinais e a criança surda tendo um respaldo tanto de uma professora surda quanto de um intérprete de língua de sinais voltada para a questão educacional, trabalhando os conteúdos, auxiliando nesse contexto. Tá? Então, era isso. Obrigada, me prolonguei um pouco demais.